E aí, galerinha do sétimo ano, tudo certinho? Professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha de geografia para vocês e a gente vai continuar a estudar a população brasileira, certo? Então peguem na página 56, a gente vai falar sobre taxa de natalidade, mortalidade, pirâmide etária, certo? E roda a vinheta! Voltando então, galerinha, a aula de hoje a gente vai conversar sobre taxas de mortalidade, taxas de natalidade, taxa de fecundidade, estrutura da população brasileira, por exemplo, por sexo e idade, e a proporção de homens e mulheres. Por que é importante a gente conversar sobre população e principalmente sobre taxa de natalidade e mortalidade? Então, pessoal, eu tenho visto várias notícias, por exemplo, sobre taxa de mortalidade. Então vocês têm que entender realmente o que significa a taxa de mortalidade brasileira. Então a gente vai ver, por exemplo, que a taxa de mortalidade brasileira pelo Covid-19 é uma das maiores do mundo, certo? Essa taxa de mortalidade está muito alta. Então a gente vai ver qual a importância da gente saber o que é taxa de mortalidade e taxa de natalidade? Porque vai estar no nosso dia a dia, vai estar no nosso cotidiano essas taxas, ok? Então, por que a população brasileira ela cresceu tanto e as taxas de mortalidade diminuíram? Por quê? Vocês sabem? E é isso que a gente vai ver na aulinha de hoje. Então, a taxa de mortalidade desde o final do século XIX, vem diminuindo no Brasil. Então, por exemplo, em 1890, a taxa era de 30,2%. Em 1920, 26,4%. Em 1955, 14,2%. E em 2015, 6,8%. Então, olha a diferença dessas taxas, pessoal, certo? Mas o que é a taxa de mortalidade, pessoal? A taxa de mortalidade, ela é basicamente a quantidade de óbitos que a gente vai ter no país. Então, eles não podiam falar, morreram tantos, certo? Porque não ficava exato. Então, eles tiveram que criar uma taxa de mortalidade, certo? E como que a gente faz o cálculo dessa taxa? A taxa de mortalidade é o número de mortos, de óbitos, vezes 1000 pelo número de habitantes dessa região. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo, certo? Vocês não vão precisar fazer esse cálculo, tá? O professor só está demonstrando como a gente faz esse cálculo. Então, a taxa de mortalidade é o número de óbitos vezes 1000, vezes o número dividido pelo número de habitantes daquele país. Então, por exemplo, certo? Aqui, números hipotéticos. População do país, 8 milhões e 200 mil habitantes. Óbitos em um ano, 20 mil. Taxa de mortalidade, 2,43%. Certo? Então, a gente vai pegar o número de óbitos, 20 mil, vezes 1000 e dividir pelo número da população, que vai dar 2,43% aqui nesse caso, certo? Então, vê se vocês conseguem achar o número de mortos no Brasil ou de mortos pela Covid, multiplica por 1000 e divide
pela população. Assim vocês vão ter a taxa de mortalidade da Covid-19, por exemplo. Mas por que a taxa de mortalidade do Brasil, pessoal, está diminuindo? Por quê? Por que que a taxa está diminuindo? Está morrendo menos pessoas? É isso? Pessoal, a principal consequência dessa redução tem duas, né? A melhoria das condições sanitárias e de higiene. Isso, pessoal, tomar banho, ficar limpo, faz a gente viver mais, certo? E saneamento básico também. Então, por exemplo, saneamento básico em lagoas, em pântanos, no esgoto, basicamente, certo? Limpar o local que a gente vive, o local que a gente estuda, cada vez mais ter mais rede de esgoto, mais água encanada, certo? E principalmente a vacinação em massa da população vai fazer com que a gente viva mais. A vacina vai fazer com que a gente viva mais, certo? Remédios. Um simples remédio, um simples antibiótico vai fazer com que a gente vive mais. Por quê? Porque muitas doenças, como por exemplo a gripe, já mataram muitas pessoas no mundo. Uma simples gripe, certo? Então, pessoal, em saneamento, olha só, por que saneamento vai ser importante? Porque, por exemplo, quando a gente está na praia, vocês já perceberam que chega no verão, a gente tem um alto índice, principalmente nas primeiras semanas de janeiro, onde tem muita gente nas praias, muita gente na ilha, nas praias do continente. O que que acontece? A empresa não consegue tratar direito esse esgoto, joga nos rios e os rios vai para o mar. E essa taxa, por exemplo, de virose aumenta muito. Então, por exemplo, ficar doente no verão, pegar aquela virose, uma das causas é a falta de saneamento básico, que vai jogar o esgoto lá na água do mar, que a gente vai tomar banho na água do mar. Como, por exemplo, no Brasil, pessoal, olha só, a gente só tem 50% das casas do Brasil com esgoto tratado. É pouquíssimo, o resto a gente vai jogar direto no rio, certo? Ou da água, 83% da água tratada. Então nem todo mundo tem água encanada no Brasil, tem a torneirinha ali, aquele algo mágico saindo da água no teu copo. Não, nem todo mundo tem isso, certo? Então imagina, a cada 10 pessoas, 2 não vão ter água encanada. A cada 10 pessoas, 5 vão jogar o esgoto direto no rio, direto no mar, certo? Por exemplo, em Florianópolis, olha só que a gente viu que Florianópolis tem um alto IDH, vai ser uma cidade com qualidade de vida muito boa, a gente vai ter 67% só de saneamento básico. É pouco, pessoal. A gente é uma cidade turística que no verão aqui, por exemplo, vê muitos turistas de vários lugares do mundo tomam banho de mar e às vezes tem muito esgoto naquele mar, certo? E o esgoto, olha só, uma curiosidade, que os pesquisadores, por exemplo, aqui do Brasil, da Holanda, acharam o coronavírus no esgoto. Então a pessoa que estava infectada urinou, defecou e aquele esgoto lá tratado tinha vírus. Ou nem no tratamento de esgoto, no próprio rio, tinha o vírus, certo? Mas isso não indica que está espalhando o vírus por ali, tá? Porque a presença é muito pequenininha, tá bom? Devido à quantidade imensa de água, quantidade imensa de resíduos, certo? Mas, por exemplo, tá passando por ali, pelo esgoto. Então, por isso que a gente tem que tratar esse esgoto, tem que achar alguma forma de tratar, beleza? Então, pessoal, ao longo dos séculos, dos anos, a gente teve diversas doenças que causaram menos ou mais mortalidades, certo? Algumas atingiam, por exemplo, o sistema respiratório, outras digestivos. Porém, a gente teve aumento de algumas doenças e diminuição de outras. Como, por exemplo, pessoal, nos últimos anos a gente tem um aumento gigantesco, aumento gigantesco no número de câncer por habitante, certo? Então o câncer é uma doença muito atual. Só que como a gente já conversou, por exemplo, o câncer ele vai ter uma mortalidade agora muito menor, porque a tecnologia vai aumentar tanto que hoje em dia as pessoas
tem uma chance de tratamento de câncer muito maior do que antigamente, só que essa doença está cada vez surgindo mais. Ou outra doença também considerada muito importante atualmente, que a gente tem que olhar para ela com muita seriedade, pessoal, é a própria depressão. Então, 2 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Então, depressão não é ficar triste, depressão não é, sai, cara, levanta, sai de casa, não. Pessoal, depressão é uma doença, certo? É um problema de saúde que afeta a cada 20 pessoas, uma vai ter depressão, certo? Então, no Brasil, olha só, 11,5 milhões de pessoas têm depressão. O Brasil vai ser o país mais depressivo da América Latina, certo? O número de mulheres com depressão vai ser 30% mais alto que o homem. Então, por ser uma doença nova, a gente está começando a estudar, está começando a entender melhor, por exemplo, a depressão, certo? E pessoal, a gente teve declínio de outras doenças, como por exemplo a tuberculose, pneumonia, o sarampo, a malária. Outras doenças, essas doenças, que algumas delas já têm vacina, certo? Algumas não foram erradicadas ainda, a maioria não foi erradicada. Só que hoje em dia uma pessoa que pega sarampo, ela consegue se tratar, que pega tuberculose, consegue se tratar, que pega pneumonia, consegue se tratar. Porque a tecnologia conseguiu vacinas, conseguiu remédios, nem todas têm vacinas, para que a gente consiga superar essa doença, certo? Como, por exemplo, o que todo mundo quer agora? Uma vacina para o Covid-19, certo? Para que a gente pegue, por exemplo, se pegar o Covid-19, ter uma vacina ou ter um remédio que ajude a gente a se livrar desse Covid-19, certo? Que ajude o nosso corpo a restabelecer proteções melhores contra o Covid-19. Só que, pessoal, como a gente já viu também, o Brasil é um país muito desigual. Então, nem todo mundo vai ter acesso à vacina, nem todo mundo vai ter acesso ao remédio, certo? Porque tem vacina dessa que a gente não consegue no postinho de saúde. Tem vacina dessa que não é gratuita. E nem todo mundo concorda também em tomar vacina, certo? Então, as regiões mais ricas, elas vão ter taxas de mortalidade muito menores. Como a gente viu já, por exemplo, a taxa de mortalidade de periferias é muito maior do que em áreas mais nobres, mais ricas, certo? Porque lá eles vão ter saneamento básico, lá a gente vai ter acesso a remédios, acesso a vacina, certo? Do que as camadas com uma renda menor. Então, quanto menor a renda, mais dificuldades essa vai ter, tá bom? E as taxas de mortalidade desse lugar, dessa região, vão ser maiores. E a taxa de natalidade. Pessoal, a taxa de natalidade a gente vai calcular igual a taxa de mortalidade. Então, a taxa de natalidade é basicamente o número de pessoas que nasceram naquela região, que a gente já viu. Então, taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Vamos lá então. Taxa de natalidade, número de nascimento vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Aqui embaixo temos um exemplo da taxa de natalidade, certo? Hipotético, tá? Que a gente vai fazer agora. Então, a população do país, 1.500.000 habitantes, e o número de nascimentos em um ano é de 5.000 habitantes. 5.000 pessoas nasceram naquele ano. Taxa de natalidade 3,33. Então a gente vai pegar 5.000, que é o número de nascimentos num ano, vezes 1.000, dividir pela população, que é de 1.500.000, vai dar 3,33 e assim a gente vai chegar na taxa de natalidade. Então descubram a taxa de natalidade do país de São José e de Floripa, quantas pessoas nasceram, por exemplo, em São José, qual a população de São José, e assim vocês vão chegar nessa taxa de natalidade. Pessoal, então a taxa de natalidade ela também
vem diminuindo no Brasil, certo? Os dois principais motivos dessa taxa de natalidade diminuir, pessoal. Queda na mortalidade infantil, as crianças não estão morrendo tão fácil como morriam antigamente, como por exemplo prematuros ou alimentação. As crianças antigamente morriam de fome, muitas no Brasil, pessoal. Então as tecnologias vão ajudar também essa mortalidade infantil diminuir muito. E o próprio processo de urbanização, certo? Que fez essas crianças virarem adultos, ou que vai fazer as famílias ter cada vez menos filhos, certo? Então, pessoal, esse cenário vai acontecer basicamente todo mundo, da gente para as cidades, dessa população crescer, das mulheres, das famílias terem menos filhos. Algumas vão incentivar as famílias a terem mais filhos, como por exemplo o Canadá, a própria Itália. Eles querem que as famílias tenham mais filhos. E outros países vão querer que as pessoas não tenham filhos, como por exemplo a China, certo? A China, pessoal, ela teve 30 anos uma política de natalidade que era apenas um filho por casal, certo? Para ter o segundo filho era muito, muito, muito caro. Então não era qualquer família que tinha condição de ter duas crianças, porque a segunda criança tinha que ter uma taxa muito grande para pagar para o governo. Por que que o governo fez isso? Porque a população estava crescendo muito. Só que a China acabou com essa política de um filho há 2, 3 anos atrás, e agora ela permite 2 filhos por casal, 2 filhos ou filha, 2 crianças por casal, certo? Pessoal, então com a urbanização brasileira, a gente vai ter o crescimento também da população, só que a gente vai ter uma queda nos índices de nascimento, pessoal. Por quê? Porque a gente vai ter menos filhos, menos filhas por casal, certo? Os casais estão cada vez tendo filhos mais tarde. Como que a gente pode explicar isso? Por que, por exemplo, os casais estão tendo filho mais tarde? Antigamente, os casais tinham filho com 18, 19, 20 anos e hoje uma grande parte da população tem filho com 30 anos. Por quê? Porque agora, pessoal, a gente tem mais escolhas. Como, por exemplo, as mulheres. Elas vão entrar no mercado de trabalho, certo? A partir da década de 60, década de 50, vai permitir com que elas ingressem no mercado de trabalho. Ou, por exemplo, vai segurar com o uso de anticoncepcionais, certo? Para a mulher não engravidar, para adiar essa gravidez, e antigamente não tinha isso. Então hoje tem várias opções da gente ter um filho ou não ter, certo? Então a gente vê aquilo que eu conversei com vocês, vê o mapa da família de vocês, essa árvore da família. Como assim árvore, professor? Vê quantos filhos tua bisavó teve, vê quantos filhos tua vó teve, vê quantos filhos tua mãe tem, certo? E na maioria dos casos, a tua bisavó teve 6 filhos, a tua avó teve 3, e tua mãe tenha 2, 1, 3, certo? Então está diminuindo a quantidade de filhos por casal, de filho por família, ok? Então, pessoal, olha só, a mulher brasileira, ela teve essa taxa de fecundidade, ela vai passar de quase 6 filhos, ela tinha, uma mulher brasileira tinha 6 filhos em 1970 para apenas 1,67 em 2017. Então, olha só, nos anos 2000 até 2017, como essa taxa vai diminuir? Certo? Como essa taxa está diminuindo? E por que que a gente vai ter essa diminuição? Porque agora, por exemplo, a mulher foi inserida no mercado de trabalho, a mulher tem muito mais direitos do que tinha antigamente, certo? Antigamente,
Enfim, a gente vai fazer a próxima aula sobre mulheres e a gente vai conversar bastante sobre esse tema, tá? Mas esses são os itens básicos, por que a taxa de fecundidade está caindo, ok? E a estrutura da população por idade e sexo, pessoal. Então a gente vai classificar a população brasileira e mundial por 3 estruturas, tá? Por 3 faixas. A primeira faixa é jovens. O que vão ser jovens? Do nascimento até 14 anos, certo? Adultos, 15 até 64 anos. E idosos ou terceira idade de 65 em diante, certo? Porém, alguns consideram jovens acima de 18, ou adultos entre 19 e 60, ou idosos com 60 a mais. Então isso vai se adaptar, por exemplo, de país para país. Tem país onde o jovem vai poder tirar a carteira com 16 anos, vai ter compromissos a mais com 16 anos e não com 18 aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, a maior idade que a gente chama é 18 anos, certo? Então aqui do lado, olha só, a gente vê a distribuição da população brasileira por grupos de idade. Então olha só, em 1980, a maioria da população brasileira era adulta e jovens, certo? E olha só como esses jovens foram diminuindo. 2000 diminuiu, cresceu idosos e adultos. E cada vez o número de idosos está maior. Por que o número de idosos está maior, pessoal? Porque a gente tem tecnologias, a gente está vivendo mais, a gente tem acesso a remédios, a vacinas, tudo isso que a gente conversou, que a taxa de mortalidade está diminuindo, certo? 2020, neste ano, olha só, número de jovens caindo, número de adultos crescendo muito, número de idosos crescendo também. 2040, número de crianças, de jovens menor, número de adultos menor do que em 2020 e o número de idosos crescendo muito, certo? Então a gente vai ver que a população brasileira, essa estrutura, ela está passando por uma diferença gigantesca, certo? Uma diferenciação de idade, de grupos, de faixas de grupos bem diferentes, certo? Então o Brasil ele vai viver esse processo de transição de idades, onde a gente tinha um país com pessoas mais jovens e agora a gente está mudando, a gente vai ter um país com pessoas mais velhas, mais idosas, certo? Por quê? Por causa do aumento da expectativa de vida. Cada vez as pessoas estão vivendo mais no Brasil. Por quê? Porque elas têm mais qualidade de vida, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo mostra uma foto para vocês do livro que vai falar o crescimento da população de idosos indica o aumento da expectativa de vida, certo? Então, quanto mais idosos a gente tiver, é um resultado que a gente está vivendo mais, certo? Então, praticar atividade física vai fazer a gente viver mais, vai fazer a gente ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então, esse Brasil está mudando, onde a gente vai ter, já está virando para mais idosos e menos jovens. Proporção entre homens e mulheres. De acordo com o último censo de 2010, o número de mulheres é maior do que o de homens, pessoal. Estima-se que em 2017 tinha 3 milhões de mulheres no Brasil a mais do que homens, certo? Então 3 milhões é bastante coisa, porque lembra, a população de Florianópolis inteira é 500 mil, então 3 milhões é bastante coisa, tá? Pessoal, nem todo lugar, nem toda cidade vai ter mais mulheres que homens, então a gente vai ter algumas peculiaridades, como vai ter lugares, por exemplo, aqui no interior da Amazônia, ó, onde os homens vão migrar. Por que eles vão para esses lugares? Para trabalhar, certo?
Normalmente as grandes cidades do Brasil, como Florianópolis, São Paulo, têm mais mulheres que homens. E no interior, algumas cidades vão se destacar com mais homens por causa do trabalho, certo? Que eles vão lá especificamente para trabalho, por exemplo, braçal. E a pirâmide etária, pessoal? Isso é extremamente importante vocês entenderem, vocês saberem ler uma pirâmide etária, certo? Por quê? Porque vocês vão ver ela, por exemplo, no vestibular daqui a pouco. Porque esse desenho chamado pirâmide etária, esse gráfico, desculpa, chamado pirâmide etária, ele vai estar na vida de vocês. E a gente vai ver, olha só, a base dele são os jovens, que a gente escutou, que a gente conversou. O meio deles, que a gente vai chamar de corpo, são os adultos. E o topo dessa base, dessa pirâmide, que a gente pode chamar de ápice também, são os idosos. Então, opa, a pirâmide começa com jovens, depois adultos e depois idosos. E uma pirâmide de um país desenvolvido, olha só, essa é a pirâmide do Japão. Então, no Japão, olhando essa pirâmide, o que a gente pode concluir? Nasce menos crianças. Opa, desculpa. Nascem menos crianças no Japão. Tem bastante idosos e adultos e lá as pessoas vão viver bastante, olha só, a quantidade de mulheres acima de 80 anos. É muito alta do que, por exemplo, todas as faixas etárias do Japão. Então, normalmente, pessoal, esses países que têm a quantidade de idosos maior do que de adultos e de crianças, eles são países desenvolvidos, tá? Onde tem qualidade de vida, onde os idosos vão viver muito mais, ok? Como o Japão. E aqui as pirâmides etárias do Brasil desde 1980 até uma projeção de 2040. Então, olhem a diferença, pessoal. 1980, 2000. A gente vê aqui que em 1980 tem uma base, tem muita criança nascendo, adultos e idosos tem bem pouquinhos. Olha só em 2000, já foi mudando. Aqui a gente já vê uma quantidade de adultos maior. Ó. 2020, adultos muito mais do que crianças, por exemplo, do que idosos. E olha só em 2040 essa pirâmide, ela está mudando totalmente. Então vai chegar numa época que o Brasil vai ter mais idosos, certo? Essa população, essa pirâmide está mudando, ela está invertendo. Então aqui o professor trouxe um exemplo ó, de um país subdesenvolvido, Gana, que vai ter muita criança nascendo, só que eles vão ter uma expectativa de vida baixa, certo? Expectativa de vida é até quantos anos uma pessoa vai viver. Para ter uma expectativa alta, ela tem que ter qualidade de vida, lembra? Já na Hungria não, ó. Poucas crianças nascendo, número de adultos e de idosos bem maior, certo? Uma projeção, por exemplo, para 2075, a projeção do Brasil, ó. Então a gente tem a de 1955, muitas crianças nascendo, adultos e idosos, então os idosos viviam bem pouquinho. Em 1955 a gente tinha poucos idosos no Brasil. Agora, 2015, 2020, a gente vai ter menos crianças nascendo, mais adultos e os idosos, opa, estão começando a viver mais. Em 2075 a gente vai ter muito mais idosos do que adultos e crianças, por exemplo, aqui no Brasil, certo? Então, pessoal, essa foi a aulinha de hoje. Qualquer dúvida, anotem, tiramos na aula online. Fechou? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.